que eu faria um filme do Batman dos anos de 66. The Batman 66. Eu pagava pra ver um desses, mas eu não pagava pra ver o universo disso. Com trilha do Earth, Wind and Fire. Eu queria ver um negócio desse. Não, então é isso que você vê. É isso que você vê. O que você... E sabe- Você dirigiria? Era você? Eu acho que sim. Sabe Lógico que sim! Sabe aquela cena da bola? Da bomba? Da bomba, né? No Sabe Porto. como que a cena é a bomba? Ah. Aquela bola da pista de dança, da Dance Music, sabe? Aquela bola Disco? Isso, da disco. Ah, E assim ele carregando aquilo, cara. um globo de luz. Mano, no meio da noite, ia ser a noite, porque Batman é sombrio. Ia ser aquilo. Esse seu não vai ser. Sombrio com glitter. Então, seria aquilo, cara, na noite, ele correndo aqui e aquilo rodando, e dali. E dali viria a música. A música sai dali. A música sai dali. Essa é a abertura do filme. Então, poderia ser. Não, seria bom pro trailer. O trailer ia ser hype. Ia ser hype. Isso seria o teaser, né? É, ele correndo assim, cara, tipo, mas com o rosto assustado, o rosto tem que ser dramático. No entanto, ele tá carregando aquela bola que dá disco. Acabou, e ela brilhando, cara, e tocando Earth, Wind and Fire. Entendeu? Aquela música, como chama aquela música lá? Que é O Cal Urban pra fazer esse Batman aí. Cal Urban, né? O Dredd lá, Dredd. The Boys. Sei. É, ele poderia ser um bom Batman, cara. Desse daí dá. Só que é bem magro, hein? Ah, mas eu não precisa ser Boogie forte. Underland. Isso é muito Sim, muito é foda, o mano. nome da Isso é música. muito foda, meu Deus, Boogie cara. Underland é muito bom. Mano, o mundo perde muito por não ter eu à frente do Batman. Então ganha, né? Olha, se fosse esse filme só, tipo, universo fechado, que nem o Coringa, eu queria ver. Agora, se for isso dá na Liga da Justiça, eu já sou contra, já. Não, na Liga se fosse atual, ia ser o mesmo ator. Só que quando alguém mencionasse. Só que ninguém ia mencionar nada, assim, igual Capitão América, né? Isso é ridículo. Todo mundo amava. Oi? Capitão América não era ridículo, o uniformezinho lá, ele fazendo propaganda lá com as pin-ups. Na década Então, de isso faz 40. parte da trama Não, dele. tudo bem. Ele congela. Não, mas tudo bem. E aí o Batman ia ser a mesma coisa. Todo mundo ia olhar pra trás, ia lembrar dele e falar, cara, Batman é meu herói. Eu curtia aquele Batman, eu curtia, e eu continuo curtindo. Não acho ruim, eu acho que é uma interpretação. Eu gostava também, eu via quando eu Não, era tá criança. bom. Eu não vejo problema do Bruce Wayne ter uma fase que ele era feliz, cara. Que ele curtia Dance Music, que ele poderia chorar os pais dele. Curtia desse music. Bem-vindo à Anemia Cerebral. E sim, é anemia cerebral. Porque um membro terceiro que faltava voltou. Diogo, pra quem não sabe, esse aqui é o Diogo Magal. Ele é o fundador da Anemia Cerebral, junto com o Hugo. E eu que tô apresentando ele porque ele é o fundador, não significa que você sabe, você pode ter esquecido. Tive uma ausência longa por Isso. conta de um acidente. E isso que eu falar. automobilístico. Conta pra gente o que você fez. Eu fui atropelado, né? Eu sei. É eles que não sabem. Fui Né? atropelado em São Paulo. O motorista parou pra socorrer e tudo. Só que foi um atropelamento sério, né? Porque E alguém foi atropelado agora. provavelmente. Mano, foi sério, o carro arrebentou o para-brisa, amassou o capô dele. O carro ficou bem? O carro ficou. O carro passa bem hoje em dia, É o que importa. entendeu? Tá, Eu levei ponto, tô com uma Eu vi. cicatriz de cruz aqui. eu vi. Estamos aqui num vídeo polêmico porque você deve estar assistindo a gente e você deve curtir cultura pop. E aí que tá. Foi lançado pela editora Mitos, na verdade Fan the Flame, o primeiro volume contendo as 5 primeiras edições de Inked, a arte ganha vida, como chama? Inspirado nas feições de ninguém menos que Neymar Jr. E esse quadrinho, ele chegou de modo tímido nos canais de divulgação, mas nos grupos de Facebook, nas redes sociais, ele apareceu. E qual foi a reação do leitor, o leitor calejado, o leitor que já tá há décadas aí lendo Marvel, DC, super-heróis, mangá? A reação foi qual? Rechaçar? Sim, você olha e fala, pô, que merda, né? A verdade é essa, que merda. Que gosta, né? Inclusive eu pensei isso, e eu tava enganado. Todos nós pensamos isso, né? E estávamos enganados. Esse é o ponto. Então esse vídeo, o foco dele, o nosso intuito aqui, é tentar retirar esses véus, esses cobertores que é lançado por cima de uma obra, só porque ela traz, no primeiro instante, referência a algo do qual você não goste. Futebol, no caso, né? E o Neymar também, nunca se sabe. Vai que o Neymar tá assistindo e ele resolve financiar a gente, então eu gosto muito do Neymar. Sou fã. Você se prostitui muito fácil, né? Eu tô sem fazer sexo humano. É nóis. Nós pegamos esse material, nós três lemos esse material e separamos pra vocês alguns comentários, justamente porque pensa assim, esse vídeo não é pra fazer uma divulgação desse material propriamente, mas sobretudo a gente repensar quem nós somos diante das coisas que nós vemos. Eu,
o Diogo, o Hugo, nós três torcemos o nariz. No nosso site, se você olhar, o Hugo publicou agora já a leitura dele e ele faz esse comentário, ele literalmente diz que torceu o corpo inteiro. É preconceito puro, cara. Não só pelo quadrinho, mas realmente pela imagem do Neymar, né? Porque a imagem dele meio que se saturou por causa das notícias, do futebol. E como a gente é país do futebol, né? Isso às vezes influencia negativamente quando chega uma obra desse tipo aqui nas nossas mãos. E por falar então nesse merchandising, nessa gastura que dá talvez você veja uma imagem de alguém, isso já corrobora para a própria ideia de cultura pop. A cultura pop americana, a cultura pop brasileira, elas não são as mesmas, elas são localizadas, elas estão no mundo delas, nos países delas, nas localidades delas, mas elas convergem em alguns momentos. Por exemplo, o quadrinho é lido aqui, faz parte da cultura pop, é lido lá, etc. O Neymar, ele diria que ele é cultura pop do mundo, né? Mas no Brasil é muito incisivo. Então, dessa gastura, no entanto, um esclarecimento deve ser feito. Não é porque você vê demais aquela informação que ela é ruim. O próprio Hugo falou, você falou do Star Wars. No universo pop, a gente já está acostumado a receber materiais de merchandising, mas de forma bem mais natural, né? Por exemplo, Star Wars, quantos bonequinhos que a gente não vê aí, os action figures. Aliás, o George Lucas, muito do que ele enriqueceu foi porque ele criava personagens ativamente para depois fazer o boneco. Né? Isso. Vendáveis, né? Aconteceu recentemente com o Mandaloriano, né? Com o Baby Yoda. Foi verdade, verdade. E isso se estendeu até para os livros, né, dos Star Wars. Universo expandido, né? E olha que interessante, você acabou de falar de Mandalorian. Mandalorian, ele é um pedaço de Star Wars, é um canto de Star Wars, é aquilo que nasceu depois do Boba Fett, do Jango Fett. E ele é bom, ele se sustenta. No entanto, você pode pegar um filme como Han Solo, que eu comecei a ver e não terminei, eu não gostei. Então a questão de uma franquia, de um personagem da cultura pop, de um ícone da cultura pop, o que for, aquilo é bom ou não? Esse gibi, ele é bom ou não? A questão é essa. Agora, você bater com o olho e partir do princípio de que aquilo é sempre ruim, é um problema. Eu sofri isso com a Marvel. Os meninos sabem, eu não gosto dos filmes da Marvel. É uma briga de convencer você a assistir alguma coisa da Marvel. Eu não vi Coringa, saindo agora da Marvel, mas de herói. Eu não vi Coringa até agora, a gente tá comentando, né? Então, e isso, que a princípio eu não tinha gostado, a primeira coisa que eu fiz, antes da gente combinar, foi falar com a Mitos. E aí que surgiu tudo aquela explicação, que é a seguinte: a primeira coisa que aconteceu quando esse quadrinho saiu foi todo mundo dizer, mas por que tá lançando isso e não tá lançando Conan? Por que tá lançando um gibi do Neymar, mas não lança, sei lá, Dylan Dog e tal coisa? Primeira coisa, pra acabar de vez com esse papo, que ele acontece com a Mitos, acontece com o quadrinho da JBC, acontece com a Panini. Um quadrinho não necessariamente ocupa espaço de outro. Teve essa discussão num grupo que eu vi, esqueci que o grupo que era, mas o pessoal tava reclamando que lançava a Arlequina, lançava Deadpool, mas não lançava John Byrne. Cara, não necessariamente vai ter uma coisa a ver com a outra. A Arlequina e o Deadpool é material novo, enquanto que o John Byrne, ele entra na parte de relançamentos. John Barney. Não é Barney. Não ocupa o mesmo lugar. E esse material não ocupa nenhum da Mitos, até mesmo porque, por incrível que pareça pra vocês que estão de fora, mas a gente sabe, estamos dizendo pra vocês, esse material não é da Mitos. Quando olha aqui pra trás, ele tem o ícone da Fan the Flame. A Fan the Flame Comics, ela tem um projeto de publicação de e-comics, que é quadrinho online, de várias franquias, entre elas Shrek, Kung Fu Panda. Ela que tem os direitos, né, de imagem para a produção de quadrinhos do Neymar Jr. e ela produziu o Inked. A Mythos é apenas a publisher dele. Então ele não ocupa nada do catálogo Mythos. Quando que você diminuiu seu preconceito? Quando que você olhou com outros olhos o quadrinho? Foi logo na carta ao leitor, que talvez tenha sido escrito pelo Neymar ou não, né? É assinado por ele. Sim. Ele conta mais ou menos a história dele de querer ser jogador de futebol e super-herói, como toda criança, né? Então, ao realizar o primeiro sonho, com muito sucesso, aliás, ele quis atingir um novo público. E aí que ele resolveu emprestar sua imagem para fazer esse quadrinho aqui. Aí
com toda essa história por trás, a gente se identifica, né? Uhum. Ele deixa de ser uma imagem e fica mais pessoa, mais humanizado. E isso meio que se conectou com a gente de uma certa maneira, né? A gente conseguiu entender melhor da onde que vinha a ideia dele na criação desse quadrinho. Superficialmente, ele apresenta algumas coisas muito interessantes, né? A gente tem o contexto histórico da tatuagem, a explicação, porque Inked, né, nada mais nada menos, pra quem não sabe, mas Inked, o título, em inglês é tatuado, né? Que é ink, tatuagem. Então, a história inteira ela revolve a ideia da tatuagem em si, e não de uma maneira superficial, mas existe também uma contextualização histórica e cultural da tatuagem, o significado dela para várias culturas, vários momentos, da tatuagem como sendo algo também derrogatório, algo preconceituoso. É uma coisa interessante, né? Ele desconstrói, logo no início, juntando as duas coisas que vocês falaram. O próprio super-herói é a partir das tatuagens do Neymar. E olha que interessante, vai aparecer pra vocês, não sei se dá pra ver, mas o Neymar, ele tem nas costas o Batman e o Homem-Aranha desenhado. Ele declara na introdução que ele tem várias tatuagens pelo corpo e diz que essas tatuagens elas têm significado, né? Porque tem gente que não tem tatuagem com significado. No meu caso é um desse. Tu não fala, mas o que significa a tatuagem no seu braço? Significa que eu fui tatuado. No caso dele não, as tatuagens têm significado. E uma delas que ele diz é que parece que o leão que ele tem na mão é a fera, né? Que mora uma fera, que é para dar energia para ele. E o personagem tem tatuagens pelo corpo e a tatuagem principal nesse volume, pelo menos, é o leão. E quanto à desconstrução do preconceito, isso é contundente. A primeira página, a segunda página, aliás, ela já mostra ela vai por um viés bem educativo e até antropológico para falar sobre tatuagem. Ele vai mostrar o povo Maori e qual que era o uso da tatuagem nesse povo, a dinastia Qin na China antiga e qual que era o uso nela. Ele mostra também outro lugar que eu não lembro qual que é, o Egito, e o uso da tatuagem que era terapêutico numa múmia, rituais, isso. Então já é interessante porque ele na segunda página, ele desconstrói o uso de tatuagem tão somente para marginal. Num país como o Brasil, no qual ser tatuado é um peso para várias pessoas, principalmente quem mora em periferia. Então... Porque mora em periferia, é um peso até para quem não mora em periferia. Por exemplo, você é médico. Não pode ter tatuagem. Você não pode ter tatuagem exposta, pelo menos. Sim. No mundo corporativo vai causar problema se ela for exposta. Então é uma desconstrução enorme já no início do quadrinho, isso é muito positivo. Por que isso é positivo, se a gente for parar para pensar? Esse quadrinho não foi feito pensando na gente. Ele não foi feito para quem lê DC, para quem lê Marvel, para quem lê Dark Horse, para quem lê Bonelli. Esse quadrinho não é pra gente. Ele é para quem nunca lê um quadrinho na vida. Ou quem é fã do Neymar. Mas que não tem um contato muito grande com quadrinhos. Acho que até pode ter. Você acha? Acho que sim, porque se ele é fã. Se fosse um quadrinho do David Bowie, você compra? Compro. Se fosse um quadrinho do Neymar, você compra? Não. Eu sou fã do Neymar. Eu amo o Neymar. Eu tô se fosse sexo humano. Neymar. Eu acho que se o cara é fã, acho que ele compra. Não, sim, mas eu acho que a construção desse quadrinho ele funciona melhor como uma porta de entrada para quem não é tanto. Sem dúvida. Para quem não é do meio do quadrinho. Ele funciona melhor como porta de entrada. Por que você acha, Aldo? É porque é uma leitura muito simples. Ele tem todo o enredo baseado em jornada do herói, mas de uma forma bem simplificada, que não vai ser complicado, por exemplo, para uma criança ler. Não é tão complexo para quem nunca leu o quadrinho, quem não está acostumado também. E até mesmo quem não é criança. Então eu acho que esse quadrinho ele é bom para qualquer idade. Por quê? Meu pai, por exemplo, ele curtia futebol, não curte mais. Mas quando ele curtia, se ele curtisse o Neymar, é muito mais fácil eu mostrar para ele esse quadrinho, que vai ter 4 personagens. O Júnior, que é o protagonista, que tem a irmã raptada e ele é surrado, ele é todo agredido, vai parar no hospital. O homem que ele encontra no hospital, que é o mestre dele, o Tácito. Outro personagem é o primeiro vilão que aparece, que é o Capanga, né? Eu esqueci o nome dele agora. E por último, o que é o vilãozão, né? O boss. São só esses 4 personagens. Então, para absorver, ele é muito mais simples em relação, quando compara, por exemplo, com um quadrinho de super-heróis. Quem não tem o hábito de leitura ou conhece aquele universo, é muito difícil. É muito personagem.
Sim. E repara que cada um tá num lugar, aconteceu uma coisa, tudo eles estão em consequência. Side missions, né? Isso, eles estão naquela situação em consequência do que eles fizeram antes. Uhum. Então é muita coisa para você guardar. Então ele é um quadrinho excelente para qualquer idade que não tem hábito de leitura. Ele é excelente para quem é fã do Neymar. Ele é excelente para, como eu pensando agora como professor, e assim, nós todos aqui somos professores em alguma esfera. Educadores. Isso. Como professor, cara, a primeira página para mim, ela tem muito mais eficiência naquela discussão sobre usos diferentes da tatuagem e desconstrução da visão de tatuagem, porque o jovem, por exemplo, ele vai ter uma visão de tatuagem, geralmente, por motivo estético, porque é transada, porque é da hora, então vou fazer uma tatuagem. Status, né? Isso. E tem usos diferentes. Você tem usos de significados importantes, por exemplo, na China, que era quando você cometia crime, que é o clássico, o criminoso é tatuado. Mas você tem no Egito um uso diferente, que é o de cura. Então, é uma coisa para se pensar. Você consegue pôr isso na mesa muito mais fácil do que você abrir um livro didático e mostrar lá e fazer o cara ler e fazer um trabalho. Uhum. Eu acho bem legal, não sei se vocês gostaram disso. Tem vários tipos de narrador. Talvez você que é o nosso telespectador não conheça isso, mas não perceba de modo sistemático. Mas são vários os tipos de narradores. Você tem não vamos falar disso, porque isso caberia um vídeo só. Mas o mais comum são 3, eu diria. O narrador Deus, que é aquele que fala: o Hugo está folheando o gibi. Onipresente, onisciente. Entra na cabeça do personagem. Isso, ele está narrando a vida do Hugo, dizendo o que o Hugo sente, dizendo o que o Hugo faz. O outro... O Hugo, nesse momento, está em profunda depressão. O outro seria aquele que é comum do Demolidor, do Homem-Aranha, que é o narrador em primeira pessoa. Acordei mal hoje, será que a Mary Jane ainda me ama? Mas, não acredito que eu vou ter que de novo encontrar o Duende Verde. Enfim, é o próprio personagem que conta a própria vida, que está se manifestando, e a gente meio que bebe da fonte dele, do que ele sabe. Sim. Né? Enquanto que o outro, ele sabe de tudo da sua vida e está expondo pra gente. Folgado, hein? E esse que aparece aqui em primeira pessoa, em alguns momentos, no início é o próprio Júnior falando, mas depois ele usa um sistema que não é tão comum para quadrinho e que ele funcionou bem. Qual que é? O narrador orelha, o personagem orelha. Que é quando, por exemplo, numa conversa, o protagonista, no caso o Júnior, me pergunta o óbvio. O Júnior é um personagem impulsivo, é aquele garoto impulsivo, ele é contestador, ele tem a própria personalidade dele, e aí ela fica palatável pela fala dele. Por que eu tenho que fazer isso? Por que não assim? E aí o cara que é o mestre dele, o Tácito, ele responde, diz: vamos entrar por tal lugar, fazer tal coisa, porque lá vai ser assim, 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 já estive lá no cartel, né? Então tal coisa vai ser assim. Olha que interessante, quando ele pergunta e o interlocutor responde, toma a voz e faz a resposta, faz a réplica, ele está expondo itens do enredo. E você que é leitor... que vai absorver. Isso, é isso. Através de um personagem. Assim você não precisa depender daquelas caixas dos narradores que são... Exposição pura, né, de texto. Uma outra coisa interessante que a gente notou no quadrinho é que, através dele, né, em vários momentos existem essas propagandas de um possível outro quadrinho. Né? Sempre tem um outro super-herói no estilo do Neymar, em um outro universo, fazendo uma outra coisa. Esse aqui, por exemplo, parece, né, baseado no... não sei se é Homem de Ferro, sei lá. Cartão Vermelho. Gladiador. Então tem um outro aqui que é o Homem de Ferro, acho, né, que ele tem armadura. Esse aqui, né? Esse é o Homem de Ferro. Meio mangá, né? Meio mangá. Então tem esse tipo de merchan de possíveis quadrinhos, entendeu? Envolvendo o personagem do Neymar. Que isso acontece, segundo o Leandro, em mangá também, né? Sim, quem adquirir o exemplar vai ver essas propagandas também de materiais da Fan the Flame usando o Neymar, que foi o que você disse agora. O interessante é que você vai falar, cara, o Neymar é vários super-heróis. E isso pode causar uma estranheza no fã de comics. Você que gosta de quadrinho americano, você não vai perceber muito isso. Por quê? Porque a aparência do Homem de Ferro não é a mesma do Capitão América, que não é a mesma do Wolverine, que não é a mesma do Hulk. Eles têm fisionomias diferentes. No entanto, nos mangás, isso já é mais recorrente. Por tradição, isso é do mundo deles lá, do universo dos mangakás. Como, por exemplo, o mais fácil de entender é Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, você tem o Seiya de Pégaso.
Vai aparecer a imagem pra vocês aí. Esse é o Seiya, você conhece ele, você vê o tempo inteiro, você é fã, você precisa crescer, cara. Eu vi na época, cara, coisa de 25 anos atrás aí, eu vi um outro desenho que também tinha o Seiya, que também era do Kurumada, que é o desenhista, né? Ele criou também um outro que chama BeetleX, BTX. Fala BeetleX, pronúncia japonesa. Eu nem lembro do enredo, mas eu lembro que ele tem nave espacial e que tem um Seiya lá com uma pistola. E eu já vi um outro desenho que eu também não sei o que é o Seiya com luva de boxe. Do mesmo cara. Do mesmo criador, tudo Kurumada. Então ele sempre coloca o Seiya e outros personagens. Agora saiu um novo que eu não sei nem o nome. Eu vou pesquisar depois eu te mando. Que eu lembro que tem todos eles, são 5 caras, são exatamente o Seiya, o Shun, o Yoga, os cavaleiros. Só que são todos roupas diferentes, com um deles tem um taco um pedaço de pau. O Shiryu, como sempre, tá com o olho arrancado, o olho furado. Desculpa. São histórias todas diferentes, são universos diferentes. Só que o próprio desenhista, ele reproduz os mesmos personagens. Preguiça? Não sabemos se é preguiça. Mas o fato é que é tradição. Pro povo que recepciona, pro povo leitor, eles entendem aquilo como se tivesse... A aparência do Seiya é um ator, e esse ator está fazendo vários projetos. Isso. Uhum. Tudo é uma esfera estética, né? É um desenho. E não significa que existe continuidade entre as tramas. Isso, não existe. Nada a ver. O Inked é o primeiro que estreia, e é esse protagonista, esse herói, que quando saiu dos ferimentos dele lá, quando ele se recuperou no hospital, ele foi até o Tácito, que é um tatuador que estava limpando ali o chão, que conversou com ele, e contra a vontade dele foi feita uma tatuagem do leão, que é a mesma que o Neymar Júnior tem na mão. E o protagonista Júnior tem essa tatuagem. E a partir disso, qual que é o poder? O poder é esse leão aí, que vem de brinde aí, né? Uma tatuagemzinha pra você fazer. Chiclete pra você fazer. Vou dar pra minha filha essa tatuagem aí. Filha, papai te ama, viu? As tatuagens dele então ganham vida, né? E esse leão vira um leão mesmo, que é o... Qual é o nome? Saigan. E é bem interessante esse poder. Ele vai funcionar numa espécie um pouco similar a Pokémon, de você poder invocar o seu bicho e ele lutar por você. Mas não é um Pokémon, não é um Pikachu que tá lá, né? Ele é fofinho. É um animal selvagem mesmo, né? Que é um leão mesmo. E ele obedece seus comandos. E é interessante, porque também tem um valor que me lembrou muito de mangá, né? Que é você tratar bem, você respeitar os animais, as coisas, as pessoas. Então o animal só corresponde se ele tratar bem o animal, se ele treinar bem o animal, se ele cuidar bem. E quando o animal se fere, a tatuagem começa a se apagar. E enfraquece e reduz os poderes dele. Ele precisa retocar a tatuagem para poder continuar lutando. O que torna ele bem menos apelão que a Lanterna Verde. Não existem erros nesse quadrinho? Existem. Existem alguns erros e, obviamente, né? Alguns deles são normais, né? Levando em consideração Panini e outras editoras. Mas é um arrodo, né? É um arrodo, então a gente encontrou alguns erros de português, isso acontece. Existem erros de tradução no seguinte sentido: a tradução em si ela é muito dura. Então ela fica meio truncada, né? Em 2 momentos só, lembro, em 2 momentos. Ela não é tão fluida, então ela não tem uma linguagem cotidiana dentro dela, uma linguagem leiga ali. Então eu lembro de cabeça de... só são 2 erros de português, de gramática. Ele é um acento que está numa palavra errada, eu esqueci agora que palavra que é. E um quando, que está com quanto, tem um T no lugar, que é um erro de digitação, que passou pela revisão. E esse que você citou de tradução, o significado está certo. É essa truncada que você citou. Por exemplo... Fica dura, né? Cara, logo aqui na primeira página, se não me engano, e é bem interessante essa primeira página, hein? Ó, se você reparar, ele tem uma imagem aqui que lembra a ladeira Porto Geral. Me lembrou muito, assim, eu gostei muito, né? Uhum. E se você pensar que o Neymar ele é de Santos e tal, ele tá em São Paulo, cara, isso aqui é muito chance de ser São Paulo mesmo. E ele diz o seguinte aqui, ó: tatuagens são partes da cultura moderna. Tranquilo, tatuagem é parte da cultura moderna. Não tem como andar um quarteirão sem passar por alguém que tenha alguma tatu. Cara, não tem como andar um quarteirão, né? Você não consegue passar por um quarteirão sem passar por alguém que tenha alguma tatuagem. Eu acho já algo que dá muitas voltas para passar uma informação. Para dizer assim, ó, não dá para você andar um quarteirão sem trombar alguém. Você não anda 1 metro sem ver alguém sem tatuagem, não seria mais fácil? É mais fácil, é isso. Tá sob controle. Tá isso aqui é a primeira publicação aqui, né? Sim. Dá pra corrigir agora. Uma outra coisa que a gente se incomodou, mas aí seria uma questão narrativa, né? Dentro da história. O Leandro citou a irmã dele, que é um dos personagens, que a Mariana, que é sequestrada. O que incomodou, acho que os 3, né? Foi
Qualquer um que Ah. vai ler vai Foi a ser- demora, né? Ah, verdade. A demora dele em agir É. ou em buscá-la. Porque ele demora 3 semanas pra tentar fazer qualquer coisa relacionada ao sequestro da irmã dele. É um erro narrativo, né? Não é dito, né? Esse momento é bem interessante, né? É engraçado porque ele mostra no quadro aqui em cima, né? Aí é uma interferência de um narrador externo. 3 semanas depois. E aí... Pra que esse salto de tempo? e aí ele chega no Tácito e vai dizer, parafraseando, é assim: ah, eu demorei um tempo pra vir até aqui, eu já me recuperei, já saí do hospital faz um tempo, mas eu demorei pra vir aqui porque eu não estava confiando nesse lugar. Só pra tentar reforçar esse caráter de que ele é desconfiado, de que ele tem a personalidade dele. Só que bateu com o erro de lá, né? Se ninguém Sim. fica 3 semanas com a irmã desaparecida, na verdade, se fosse minha tia, eu faria mais que ele. Verdade. Se você não for o Leandro, o normal é que você vá lá pra socorrer esse parente seu, né, cara? Você tá preocupado com ele. Depende do parente. Mas irmão eu gosto. Mas isso teria sido arrumado se eles tivessem dito, né, pouco depois, em vez de 3 semanas depois. É um tempo muito específico e muito longo, né? Sem necessidade. Pouco depois já deixava tudo no ar. Inclusive, Sim. daria espaço até pra um quadrinho, uma side quest ali. O que aconteceu nessas 3 semanas. Poderia até um quadrinho militante, né? Ele falando que a polícia falando, nossa, é negro, quero que se foda. Poderia ser Seria uma bem ótima legal. oportunidade, Bem né? legal. Mas é isso, no geral o Inked é isso. Existe sim coisas positivas dentro dele. Ele é para um público diferente, fora dos quadrinhos, normalmente. E existe um carinho na construção dele, tanto do Neymar quanto da Fan the Flame. Eu acho um grande mérito esse. O jogador no quem é baseado, tratar com respeito, né? Fazer um textinho ali que tá tranquilo, que é caro ao leitor, né? Eu espero que você se divirta. Tem a ver, ele conta a parte da história da vida dele para aquilo, né? Esperamos que tenha gostado. Ah, não, perdão, vamos voltar. Então perceba. Você parece a minha tia quando ela quer desligar o telefone, aí ela dá tchau, aí ela lembra de um assunto, aí ela volta. Não, vamos voltar tudo. Aí fica mais meia hora. Então repara o seguinte, pessoal. Vai tomar tudo. Uma coisa que tem que ficar para finalizar, e eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo nosso com final. Perceba o seguinte: esse vídeo não é comissionado pelo Neymar, não tá pagando nós, infelizmente. E espero que isso mude. Por que estamos falando? Porque gerou essa polêmica, esse afastamento, ficamos curiosos, descobrimos que nós que criticamos, sobretudo com política, quem se opõe a nós hoje, que a gente considera que está no espectro contrário do ponto de vista político ou social, etc., não significa que estamos isentos de não sermos preconceituosos. Nós tivemos preconceito com esse quadrinho, tivemos preconceito com o Neymar, e na verdade esse quadrinho tem muito mais qualidade do que problema. Eu, como professor, aí você perguntar, vocês compraram esse quadrinho? Cara, Pra eu ler não, mas como professor eu daria. exatamente, cara. Sim. Na verdade, esse quadrinho eu vou usar em sala de aula. Perfeito pra mim. Eu consigo muito mais a chegar perto do aluno por meio desse quadrinho, que vai sentir curiosidade. O cara pode ser corintiano e odiar o Neymar. Ele vai pegar o quadrinho e vai pelo menos escrever como que tá desenhado o Neymar. Só que quando ele abrir e começar a folhear, e aí ele vê, por exemplo, usos diferentes de tatuagem, pô, De outra história. outra história. Na verdade, essa história. Sim. Então, até mais, galera. Beijo no meu p. Que isso? Mano, você tá muito lascivo, cara. Tá Cara, impossível, meu. um ano, cara.